Olá! Eles aliam as fundamentações e os conceitos jurídicos de uma sentença judicial às afinidades artísticas, poéticas, literárias. O programa Iluminuras de hoje apresenta o tom perfeito entre magistratura, arte e literatura. Eu recebo dois paraibanos que são especialistas no assunto. A professora da Universidade Federal da Paraíba e jornalista Sandra Moura. Ela é a organizadora do livro Magistrados e Arte Musical, obra que apresenta o perfil de magistrados que compõem, cantam e tocam. Também recebo o escritor, músico e juiz titular da 5ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, Onaldo Queiroga. Ele é autor de dezenas de obras, entre elas um livro dedicado à vida e obra de Luiz Gonzaga. O meu primeiro convidado é estudioso da vida e obra do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, compositor, músico, escritor e juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa. Ao meu lado, Onaldo Queiroga. Seja bem-vindo, muito obrigada pela presença do senhor em primeiro lugar. Eu sou quem agradeço justamente pelo esse momento de poder estar aqui no Iluminuras, participando e demonstrando essa face de entrelaçamento do magistrado com a arte e com a cultura. E obrigada porque o senhor veio da Paraíba, de João Pessoa, especialmente para participar conosco aqui em Brasília. Obrigada pela disponibilidade. Eu a quem agradeço, inclusive, até a própria presidência do tribunal que nos liberou para estarmos aqui neste momento. Doutor Onaldo, o senhor está como juiz em João Pessoa há quase 30 anos, desde a década de 90, né? E há 20 e poucos anos aí o senhor se dedica à arte, da literatura, da música, conciliando com a arte de julgar. E a atividade judicante é algo muito pesado, uma atividade árdua, né? Aqui, é uma espécie de terapia para a alma? Eu acredito que sim. Há uma ideia de que o magistrado é aquela figura fechada, de gabinete, e desde que eu assumi a magistratura, eu procurei quebrar essa imagem no sentido de que o magistrado é preciso que ele esteja também transitando nas feiras livres, vivendo com a comunidade, deixando o seu gabinete. A arte vem contribuir, por quê? Porque o magistrado convive 24 horas com problemas, com dilemas, com querelas, e essas querelas, no meu caso específico, elas funcionam como inspiração para a escrita. Muitos me perguntam como é que você tem tempo de conciliar isso aí, mas é aquela história, quando se faz algo com amor, com dedicação e que você gosta, você sempre encontra um tempo para poder realizar aquela atividade. E aí essa conciliação entre esse entrelaçamento entre a arte e o direito e a judicatura vem permitindo assim a criação de obras literárias, tanto na área jurídica como na área de crônicas, de poesias e de biográficas. Doutor Onaldo, o senhor é um defensor da cultura de raiz do Nordeste. Inclusive, já escreveu obras dedicadas à homenagem a grandes artistas. Temos aqui vários livros do senhor, porque o senhor transita, como o senhor mesmo comentou, em várias áreas, né? Na poesia, na crônica. Eu quero me dedicar agora ao livro Baião em Crônicas, em homenagem ao Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Foi um livro construído com pesquisas que duraram mais de 15 anos. Inicialmente, o que é que tem um magistrado a ver com o forró, com o xote, com o chachado e o baião, mas antes de ser magistrado, eu estou magistrado, porque na verdade eu sou um sertanejo, filho da cidade de Pombal, paraibano e nordestino, onde essa cultura é muito forte. Então, aos 12 anos de idade, eu estava justamente na minha terra, num evento de um comício que eu fui levado pelo meu avô, e a atração principal era Luiz Gonzaga. Então foi a partir do momento que eu estava ali no meio da multidão, mas que aquela figura emblemática passou com aquele gibão e carregando a sanfona, que posteriormente subiu em uma carroceria de caminhão e ali tocou, abriu aquele vozeirão, que ali houve justamente um ponto que mudou significativamente minha visão sobre o Nordeste, sobre a vida do sertanejo, do homem. E a partir daquele momento eu deixei de ser apenas simplesmente
um admirador, mas também, posteriormente, a ser um estudioso da obra e da vida de Luiz Gonzaga. Artista que, por exemplo, doou mais de 300 sanfonas. Justamente quando ele encontrava em todo o Brasil, ele chegava e via uma pessoa que tinha o dom artístico e que, para incentivá-lo e também para agregá-lo à cultura gonzaguiana, ele entregava justamente uma sanfona. Inclusive, o senhor ganhou uma sanfona também. Gonzaga doou 2 sanfonas a um Pinto do Acordeon, que para mim, como o próprio Gonzaga dizia, ele é um dos herdeiros musicais mais caros, porque ele, na minha visão, é o mais autêntico, o mais fiel à obra gonzaguiana. E Pinto recebeu de Gonzaga 2 sanfonas. E em 2018, Pinto do Acordeon me entregou uma dessas sanfonas. E está lá gravada, é do povo. E eu guardo com muito carinho, lá num recanto de minha casa, que é um recanto gonzaguiano, onde ali eu tenho fotografias, vídeos, livros. Gonzaga hoje tem mais de 50 livros falando sobre a obra e a vida de Luiz Gonzaga. Então eu tenho um acervo muito precioso sobre essa temática. O senhor defende muito a cultura nordestina, inclusive nós falamos de Pinto do Acordeon. O senhor também escreveu um livro sobre a obra, o trabalho dele? Justamente por amor ao forró. Pinto do Acordeon, que é justamente um herdeiro, o principal herdeiro musical, hoje vivo, de Luiz Gonzaga, paraibano da cidade de Conceição, a terra de Elba Ramalho, mas terra de Pinto do Acordeon também, e que diante de sua obra grandiosa em termos musicais, que já foram suas músicas gravadas por Fagner, por Elba Ramalho, por Zé Ramalho, por tantos outros cantores e artistas da nossa, até pelo próprio Luiz Gonzaga. Então eu entendi ser justo levar justamente a biografia dele em termos escrita e também num documentário em DVD que acompanha a obra. Ah, o livro traz esse DVD, traz né? Um DVD, um Bacana. documentário que foi produzido por mim e pelo jornalista José Vieira Neto. E traz aí justamente isso, essa formatação do Por Amor ao Forró, que é uma canção do próprio Pinto, onde ele mostra esse amor e esse entrelaçamento dele, esse intercâmbio dele com a música e principalmente com a cultura de raiz do Nordeste. O senhor também tem um entrelaçamento com a música muito forte. O senhor é compositor, fez uma música, foi músico também. Fala um pouquinho sobre essa relação com a música. Nós temos 5 músicas gravadas. Uma com Tião Nascimento, que é Saudade do Gonzagão, que é um baião. Temos uma com Glorinha Gadelha, que é um shot, é Mel e Fel, que é cantada por Natália Bellar. E temos 3 outras com Adilson Medeiros, que é um pernambucano. Onde tem um shot, Onde Está Meu Sabiá, depois uma valsa, e também tem um samba. São 3 canções, todas elas cantadas por Adilson Medeiros, nessa parceria que existe entre nós, eu e os artistas aí nessa parceria. Falando na literatura, tem livro de poesia, tem um livro que fala da relação do homem com a natureza, uma biografia que foi feita para o seu pai. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que o senhor leva da literatura, dos livros, para o direito e vice-versa. Como essas 2 áreas, no dia a dia do senhor, o senhor consegue fazer um link? Veja o seguinte, o primeiro texto que eu escrevi, ele tem um entrelaçamento com essa minha atividade de magistrado. Eu estava em Sousa como juiz e naquela época a apuração não tinha urna eletrônica, ela era feita manualmente e eu fui fazer uma inspeção do local onde ia funcionar a apuração daquela eleição em 1992. Quando lá cheguei, cansado já de percorrer as sessões, verificando se estava tudo em ordem, quando havia um colégio abandonado em frente a esse local onde ia funcionar a apuração, era um crepúsculo já no final da tarde, quando eu ouvi o som divino de um sax. E ao olhar para a varanda desse colégio abandonado, eu vi justamente um cidadão tocando esse sax, balançando numa cadeira, numa varanda empoeirada, suja, e uma criança, que era filho dele, justamente se rastejando no chão. E foi ali que surgiu a inspiração, e aí eu escrevi Lições de Vida, mostrando justamente... O senhor trouxe Lições de Vida? Não, ele está no primeiro livro, que é o Monólogo do Meu Tempo. E dali surgiu. Depois desse texto, nunca mais eu deixei de escrever.
semanalmente eu escrevo para um jornal do estado da Paraíba, e que isso me faz a exigência de sempre estar toda semana navegando justamente na área literária e escrevendo. O senhor navega bem, né? Porque temos aqui, ó, Meditações, Riacho da Vida, em homenagem ao seu pai, Crônicas de um Viajante, aquele que eu já me referi. Efeitos homíneos e naturais. Esse efeitos, o senhor faz a ligação, a relação, né? Fala do homem e da natureza. Eu não quis colocar o termo, o vocábulo tragédia, porque era um vocábulo muito forte, coloquei efeito, mas são tragédias decorrentes da ação do homem e da natureza. Por exemplo, Tsunami. Tsunami, aquele tsunami de 2004, o caso Sob o Sol, que é um texto de ficção, que eu mostro o sol saindo à tarde, despedindo o dia, mas ele volta o olhar para a terra e vê todos os desencontros, as tragédias, e ele teme que a noite seja tão escura que ele não retorne no dia seguinte. É bem poético esse, né? Esse é bem interessante. Para quem está em casa e acompanha a entrevista, o doutor Ronaldo vem de uma família de artistas, de magistrados, né? A sua mãe também tem essa relação com literatura, professora de direito, seu pai, desembargador. Vem desde cedo, né? Essa paixão pela arte de julgar e a arte da literatura, da música. Meu pai foi magistrado 40 anos, desembargador, já é aposentado, também atuou lecionando a cadeira de Direito Civil de Família e também de Sucessões. Tem livros, vários livros na área civil editados. E minha mãe mais na área penal, tem 2 livros de Direito Penal e outros uns 6 a 8 livros na área literária. E também temos aí, eu acho que minha veia literária, ela tem uma origem maior na minha mãe, porque apesar de eu ter um livro na área jurídica, mas os outros são basicamente literários. E descende aí, eu acho que de uma tia-avó, tia da minha mãe, Carmelita, que era escritora cearense, que escreveu vários livros, inclusive da academia lá. Ok, doutor Ronaldo, infelizmente o nosso tempo terminou. O senhor tem várias obras sobre assuntos variados, não conseguimos falar de todas, infelizmente. Eu gostaria muitíssimo de agradecer mais uma vez pela participação do senhor, parabenizar pelo trabalho. Eu sou quem agradeço e deixo aqui a mensagem de que o magistrado é preciso que ele tenha consciência de que não pode viver enclausurado dentro do gabinete. É preciso que ele saia, que ele conviva com a comunidade para justamente se tornar aquela pessoa com mais sensibilidade, com mais humanidade no momento exato de proferir e decidir. Não podemos transformar o magistrado apenas numa máquina efetiva de só julgar, sem que tenha assim dentro de si essa capacidade de enxergar com um olhar humano toda a estrutura da comunidade que o circunda. E com essa bela reflexão, nós terminamos o primeiro bloco e vamos agora para um breve intervalo. Daqui a pouco tem mais conversa sobre arte e magistrados. Eu recebo a jornalista e professora da Universidade Federal da Paraíba, Sandra Moura. Ela é organizadora do livro Magistrados e Arte Musical. Não saia daí, até já. O programa Iluminuras está de volta e a edição de hoje se dedica à arte, à literatura de magistrados. São juízes, desembargadores que escrevem, que cantam, que compõem. Ao meu lado, neste segundo bloco, está minha colega jornalista, professora da Universidade Federal da Paraíba, Sandra Moura. Sandra, em primeiro lugar, muito obrigada por vir da Paraíba só para participar conosco aqui em Brasília do programa. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É uma forma de divulgar a arte, a produção que nós temos no Nordeste, né? E a produção também intelectual que nós lá desenvolvemos. Temos também grandes pesquisas na área da tecnologia, na literatura, em vários campos de conhecimento. E eu que agradeço. Acho que é um convite importante. Cumpre o papel da TV pública, que é, de certa forma, descentralizar, né, a divulgação das produções e tentar chegar ao país
como um todo, mostrando a diversidade que nós temos de pensamento, que nós temos de produção, que nós temos da nossa cultura. Muito obrigada. Bom, Sandra, você é a organizadora da obra que acaba de ser lançada, Magistrados e Arte Musical, Perfis. São 17 juízes e desembargadores que desenvolvem uma ligação forte com a música, né? Seja lá em qual gênero musical. Como é que foi a ideia para realizar esse trabalho? Na verdade, esse livro ele tem uma história que começa no programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal da Paraíba, onde eu ministro aula e pesquiso. Eu faço parte do mestrado profissional em jornalismo, o primeiro mestrado profissional nessa modalidade do país, reconhecido pela CAPES, que acompanha, que avalia os cursos de pós-graduação. Então, nós temos lá uma linha de pesquisa que se chama Produtos e Processos Jornalísticos, e nós temos muitas pesquisas relacionadas com perfis, com histórias de vida. E aí eu estava pensando num projeto, de pesquisa, e tentando chegar a essa ideia de trabalhar com a arte, de trabalhar com histórias de vida. E certa noite eu estava num restaurante lá na Orla, em João Pessoa, e estava acompanhada do namorado e de um casal de amigos. E aí, naquela noite, um dos juízes, ele foi convidado para tocar. E eu tinha tinha acabado de ser apresentada a esse magistrado. Quando ele foi tocar, aquilo me surpreendeu, porque eu não imaginava que a gente tem uma ideia do magistrado, daquela figura sisuda, inacessível. Então, quando a arte toca esse magistrado, realmente a gente ainda vive nessa sociedade que tem esse tipo de representação, né? E aquilo me chamou muito a atenção. Ele tocou piano maravilhosamente, e eu saí naquela noite do restaurante pensando, né, se aquilo poderia render um projeto de pesquisa. E aí eu fui fazendo um levantamento, fui conversando com pessoas, e aí eu cheguei a um colega e ele foi e indicou um dos magistrados, que foi inclusive o doutor Hermance Pereira, que foi o magistrado que nós começamos as entrevistas. Quando Marcela Machado, que é jornalista, foi fazer a entrevista com ele, ele deu para Marcela um CD que tinha sido gravado lá na Paraíba com o apoio da Associação dos Magistrados do nosso estado. E nesse CD, 11 magistrados, né, entre músicos, cantores, e aquilo foi assim, naquele momento da pesquisa, tudo que a gente estava procurando. E depois, quando nós começamos a fazer as entrevistas, eles foram nos indicando outros. E aí a gente chegou a essa lista dos 17 magistrados, 14 juízes e 3 desembargadores. E são textos de jornalistas que elaboraram perfis. Quase todos esses jornalistas, eles fizeram parte do nosso mestrado ou estão fazendo parte do nosso mestrado. Foram jornalistas que se capacitaram lá, fizeram pós-graduação, outros estão fazendo, e aí eles foram convidados. Para cada magistrado, um jornalista conta a história de vida desse profissional. Ô Sandra, eu percebi que a narrativa ela foi desenvolvida com muita leveza na escrita, né? Foi proposital. Nós entendemos que a nossa função enquanto jornalista não é a função do juiz, não é a função do magistrado, de interrogar. A nossa é de dialogar, de conversar, de compreender o outro, né? De contextualizar as histórias. A gente descobriu que são homens, são mulheres que amam, que sofrem, que adoecem, que vivem a solidão, que vivem as perdas, como uma pessoa comum. E você me perguntou sobre a questão do texto, da linguagem. Sim, nós temos aí uma aproximação, inclusive com as técnicas literárias. Nós nos baseamos muito no chamado novo jornalismo norte-americano, que nós temos ali o Truman Capote, o Gay Talese, Nelton Wolff, Norma Mele, que trabalham com essas técnicas que são as técnicas literárias, em que o diálogo entra,
em que há uma leveza desse texto jornalístico. E como é que foi o processo de apuração? Vocês levaram cerca de 2 anos, foi isso? Até o lançamento do livro, de pesquisa? Daquele momento do restaurante que eu contei lá, que estava e que viu o primeiro magistrado, até o dia do lançamento, exatamente 2 anos. E nós lançamos o livro no restaurante onde tudo começou, onde a ideia surgiu. Com show, inclusive. Com o show dos magistrados. Eles cantaram, né, eles tocaram, foi uma noite maravilhosa, de muita alta astral. Foi outro lado, muito diferente do lado lá das audiências, do lado das sessões. Né? Eu fui jornalista da área política lá na Paraíba, cobri muitas sessões do tribunal, tanto o regional eleitoral quanto de justiça. E assim, conheço esse campo, né? Então era bem diferente, era muito diferente, uma noite muito descontraída e foi uma noite maravilhosa. Ô Sandra, e a sua obra é uma obra inédita, né? É claro que nós temos juízes, magistrados em todo o país que têm essa ligação com a arte, são músicos ou escritores, mas um livro com esse recorte do Nordeste eu não conhecia até então. Não tenho acesso a esse trabalho. Você acha que a tua obra contribui também para derrubar esse estereótipo que a gente está falando aqui, desse juiz sisudo, que fica no gabinete, inacessível? Antes de elaborar a obra, eu fiz uma pesquisa para saber se existia esse tipo de trabalho no país. E aí eu fiz um levantamento, inclusive comecei, a ideia era até fazer no país inteiro, mas aí demoraria muito mais tempo, demandaria muito mais coisas e tal. E aí eu fiz o levantamento e comecei a identificar que em outros estados também existem magistrados que são músicos, né? Inclusive nós temos aqui um ministro que toca e... Só que é o seguinte... Aqui, só um adendo. Aqui no Supremo Tribunal Federal, nosso ministro que toca é o vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux. A Sandra fez a pesquisa, ele tem também essa ligação com a arte marcial, que é o jiu-jitsu, faixa preta no jiu-jitsu, e também uma ligação muito íntima com a música, Sandra. Isso, e além dele, a gente foi descobrindo em outros estados. Depois eu fui pensando, vendo se existia uma obra que sistematizasse isso, né, que reunisse isso, e nós não encontramos. Então a gente pode dizer que essa seria, né, esse é o primeiro trabalho que reúne esses magistrados e a arte musical e que disponibiliza para o leitor. Para a gente finalizar, temos um perfil de um juiz que foi o nosso convidado no primeiro bloco do programa, Dr. Ronaldo Queiroga, da 5ª Vara Civil lá do Tribunal de João Pessoa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse capítulo dedicado ao nosso gonzagólogo, né, que é um estudioso da vida e obra de Luiz Gonzaga. Doutor Queiroga me disse que foi importante justamente por isso que a gente está falando, dessa humanização, né? Levantou a importância da sua obra para mostrar o outro lado desse juiz que tem uma vida e que consegue conciliar e unir muito bem essas duas artes. Vamos finalizar falando um pouquinho sobre esse perfil? Um prazer. A minha xará, a Rafaela Gambarra, a jornalista. A Rafaela Gambarra, com muita competência, fez o perfil do Dr. Ronaldo. Dr. Ronaldo, inclusive, aparece já no CD, nós selecionamos que ele já aparece no CD, aquele CD que eu falei. E assim, esse interesse dele pelo Luiz Gonzaga, né, essa paixão, não só a paixão, mas também como pesquisador, ele atua como pesquisador, né? Contando essa história, está aí no livro, né, como conheceu o Luiz Gonzaga e como isso ficou na vida dele, a vida daquele menino, daquele adolescente que ao longo da trajetória ele tinha esse projeto, vamos dizer assim, esse projeto de contar essa história do Luiz Gonzaga. E também tem outros detalhes, a história do casamento dele, eu ri muito quando eu estava lendo aquelas histórias do casamento, em que ele vai contando aí como foi a história do casamento dele, dos padres, e umas histórias bem interessantes, que eu não vou contar tudo, porque aí tem que deixar pro leitor, né? Mas, assim, inclusive um grande divulgador, né, e pesquisador da nossa cultura, da cultura do Nordeste, com toda a defesa. Ele realiza ele já realizou muitos eventos lá também.
E foi um prazer, assim, a Rafaela conseguiu captar realmente do Dr. Ronaldo, né, os elementos que são elementos importantes dentro do perfil para a construção de um perfil jornalístico. Todos os outros perfis, eu gostaria inclusive de aproveitar para agradecer a todos os jornalistas e jornalistas que participaram desse projeto. Doutor Ronaldo é apenas um magistrado, né? Nós temos aqui juízes e desembargadoras que cantam, tocam algum instrumento como violão, guitarra, sax, flauta, piano, sanfona, né? Exatamente. Parabéns. As composições, né? Nós temos o desembargador Leandro dos Santos, nós temos o desembargador Romero Marcelo, que canta, então o doutor Hermance Pereira. Nós temos também um grupo de rock, que nós temos de pop rock lá, os magistrados, Vladimir, Fabrício, que fazem parte, Fábio Araújo também, que são músicos dessa geração que mais adepta do pop rock. Então, assim, são os diversos gêneros que nós temos aí, do romântico, do forró, né, ao pop rock. São os diversos gêneros. Um detalhe, o nosso projeto não foi montado para, de certa forma, fazer uma avaliação da qualidade desses produtos, dessas composições, nem da arte, de um modo geral. Como eu falei para você, foi de contar as histórias. Ok, Sandra, magistrados que fazem muito bem a arte de julgar e a arte musical também, né? Bom, parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação conosco. Eu que agradeço. E obrigada a você que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Lembrando que para rever é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.